Boa tarde, esta é a quarta aula do curso Introdução à Sobrecerteza de Wittgenstein, segundo semestre letivo do pós-graduação em Filosofia da URGS. Na aula passada, nós nos ocupamos do retorno de Wittgenstein à filosofia. A gente vem acompanhando o itinerário dele, não de uma maneira compreensiva, não é tudo que Wittgenstein pensou desde as Notes on Logic em diante que vai nos importar, mas apenas o fio da meada central que vai levar à sobrecerteza, que é a reflexão sobre as relações entre sentido e verdade. Ponto crucial do que nós vimos até aqui é que no Tractatus é essencial que o sentido de uma proposição não dependa da verdade de nenhuma proposição. O único sentido em que se pode falar em alguma espécie de pressuposição, retomando o termo introduzido por Frege em Sobre Sentido e Referência, não é que uma proposição pressupõe o sentido de uma proposição, pressupõe a verdade de outra, mas o sentido das proposições em geral pressupõe o quê? A lógica que trata das relações em que as proposições se encontram em razão do seu sentido. A lógica trata para cada proposição de tudo que a implica e de tudo que ela implica. A lógica pressupõe que os nomes têm referência e as proposições elementares têm sentido, e essa é a relação da lógica com o mundo. Acaba aí. Vejam, as proposições têm sentido, os nomes têm referência. Os nomes não têm sentido e referência, mas apenas referência, como pensava também Russell, e as proposições não têm sentido e referência, mas apenas sentido. Qual era o problema que Wittgenstein deixou sem resolver, embora ele tivesse um plano para lidar com ele? Era o problema das formas possíveis das proposições elementares, de que ele trata nos aforismos do grupo 5.55 do Tractatus. Wittgenstein está numa posição desconfortável, ele deve poder especificar a priori que formas podem ter, que formas possíveis pode haver de proposições elementares, e ao mesmo tempo ele reconhece não poder fazer isso de forma inteiramente a priori. Deixa eu melhorar a nossa iluminação aqui. Deveria poder indicar a priori que formas podem ter as proposições elementares, mas de fato eu não posso fazer. Como diz Wittgenstein, com marcada ironia, e o alvo dessa ironia é Russell, certamente, ele diz: se supõe que eu deva ser capaz de decidir a priori se eu vou precisar, no meu sistema, de um símbolo para uma função com 27 lugares de argumento. E a solução que Wittgenstein encontra é uma divisão de trabalho, como nós vimos, entre a lógica e sua aplicação. O que é a aplicação da lógica? É a análise de proposições concretas. E que Wittgenstein diz é aí que nós vamos encontrar as proposições elementares, e saber como elas estão constituídas. Mas nós sabemos a priori que não vamos, é impossível que encontremos alguma coisa que não seja função de verdade de proposições elementares. Então, nós temos uma forma geral da proposição. Eu não sei que formas de proposições elementares existem, mas sei que nenhuma pode ser um contra-exemplo à forma geral da proposição. A lógica não pode colidir com a sua aplicação. Um exemplo muito claro da cautela que Wittgenstein tem ao considerar a tarefa que corresponde à aplicação da lógica é a solução puramente programática que ele sugere para o problema das incompatibilidades sintéticas. Quando eu afirmo de um ponto no espaço visual que esse ponto é vermelho, se eu afirmar que esse ponto é verde, eu faço duas afirmações incompatíveis. No entanto, a relação entre elas não é a relação de contradição, pelo menos à primeira vista. Porque a negação de isto é vermelho é isso não é vermelho. E isto é verde não é o equivalente a isso não é vermelho, embora possa implicar. O que Wittgenstein fazia então era dizer que
uma, uma, uma relação de incompatibilidade como essa, tá? Deve ser entendida à luz do princípio geral de que só há possibilidade ou impossibilidade puramente lógicas. Tá? Então, ele escreve, assim como há apenas necessidade lógica, há também apenas impossibilidade lógica. Que, por exemplo, duas cores estejam ao mesmo tempo no lugar do campo visual é impossível, e na verdade, logicamente impossível, pois a estrutura lógica das cores exclui essa hipótese. Estrutura lógica das cores, seja lá isso que for. Pensemos na maneira como essa contradição, vejam bem, se apresenta na física. Mais ou menos assim, uma partícula não pode ter ao mesmo tempo duas velocidades. Isso quer dizer que não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares. Isso quer dizer que partículas que estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas. É claro que o produto lógico, a conjunção, de duas proposições elementares não pode ser nem uma tautologia, nem uma contradição. O enunciado de um ponto do campo visual que tem ao mesmo tempo duas cores diferentes é uma contradição. Bom, isso é um programa. E é um programa que nunca foi executado. Então, é um programa que Ramsay, na sua resenha de tratados, antecipou que não poderia ser realizado. A resenha de Ramsay foi publicada em 1923, quando Wittgenstein já estava longe do mundo acadêmico. Ele era, naquela altura, professor do ensino fundamental no interior da Áustria. Nos anos que se seguiram à publicação dessa resenha, Ramsay visitou Wittgenstein em Kirchberg mais de uma vez e eles discutiram tratados. E Wittgenstein diz no prefácio das investigações filosóficas algo que é da maior importância. Ele diz desde que eu voltei a me ocupar de filosofia 16 anos atrás, isso está escrito em 1945, 16 anos atrás, em 1929, como nós sabemos, eu tive que reconhecer graves equívocos naquilo que eu tinha exposto em meu primeiro livro. Fui auxiliado a perceber esses equívocos em uma medida que eu próprio tenho dificuldade de estimar pela crítica que as minhas ideias receberam de Frank Ramsay, com quem eu as discuti em inumeráveis conversações durante os 2 últimos anos da sua vida. Ramsay morreu em 1930, aos 26 anos, uma tragédia para a filosofia e para a matemática, para a lógica, para todas as disciplinas, até a economia tem contribuições de Ramsay. Embora, tendo morrido tão jovem, tudo que ele escreveu esteja hoje reunido num volumezinho assim, de 200 páginas, Philosophical Papers. 2 últimos anos da vida de Ramsay, portanto, são entre 28 e 30. Tá? Provavelmente foi Ramsay que abriu os olhos de Wittgenstein para a dificuldade com as incompatibilidades sintéticas, a saber pelo fato de que elas não se deixam reduzir à contradição. E é isso que Wittgenstein anuncia em Summary Remarks on Logical Form, que foi o tema da nossa aula anterior. Qual era a grande novidade daquele artigo? Que números devem ingressar na estrutura das proposições elementares. Quando nós analisamos proposições, ao chegarmos às proposições elementares, nós vamos encontrar números. O que significa que ocorrem números na estrutura das proposições elementares? Que eu tenho proposições elementares que não são logicamente independentes. Se uma tem uma atribuição numérica de 9 logo que seja, 9 graus de temperatura, digamos, isso é incompatível com a atribuição de 12 graus. Todos os graus de um gradiente excluem quaisquer outros graus de um gradiente. As incompatibilidades sintéticas não são contradições, por isso Wittgenstein agora fala numa relação de exclusão, e eu digo que elas se excluem, para não dizer que se contradizem.
A é verde e A é vermelho não é uma função de verdade das proposições conjuntas, de A é verde e de A é vermelho. Por isso é impossível fazer uma tabela de verdade para essas relações. A tabela não poderia ter a primeira linha. Se as proposições são A é verde e A é vermelho, eu vou ter três possibilidades. Ou uma delas é verdadeira e a outra é falsa, ou a outra é verdadeira e aquela falsa, ou ambas são falsas. As duas são verdadeiras? Nunca. Nunca. Portanto, não tenho nem a tabela de verdade da conjunção, verdadeiro, falso, 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 ou tampouco a da contradição, falso, 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 falso. Se fosse uma contradição, a primeira linha, quando ambas seriam verdadeiras, seria falsa a conjunção. Mas elas não podem ser ambas verdadeiras. Tá? Mas você remove aquela primeira linha e o que sobra não é uma tabela de verdade. Aquela tabela de verdade atrofiada com três linhas não é mais uma combinatória de possibilidades de verdade. E claro, o que está ruindo aqui é a doutrina da forma geral da proposição. Tá? A gente sabe que aquelas conjunções são falsas, mas o que determina a falsidade não é o modo de composição da proposição molecular pelas operações de verdade. Assim, se a gente entende lógica como sinônimo de lógica formal, que é como a lógica entendida no Tratados, então a incompatibilidade é determinada por um fato extralógico, como o Russell pensava. O Russell pensava que é um fato acerca da constituição metafísica da realidade, que consiste na impenetrabilidade das cores, na propriedade metafísica das cores, que as cores têm em comum com a matéria, se vocês estão lembrados disso da última aula. Você tem um fato extralógico que se expressa na proposição sintética a priori de que nada pode ser ao mesmo tempo vermelho e verde. Com isso, abre-se para Wittgenstein um dilema: ou manter a concepção de lógica que ele tinha e introduzir, como Russell, alguma forma do sintético a priori, ou rever a concepção de lógica e admitir então que tudo que for condição por uma proposição implicar ou ser implicada por outra proposição, toda forma de dependência entre proposições é matéria da lógica. É a segunda alternativa a que Wittgenstein abraça. Isso vai nos levar até sobre a certeza, onde nós vamos encontrar Wittgenstein dizendo: tudo o que pertence à descrição de um jogo de linguagem pertence à lógica. A lógica se ocupa de tudo o que diga respeito à descrição de um jogo de linguagem. Eu acho que é por ter abraçado uma concepção tão compreensiva, tão abrangente de lógica, que por volta de 1930, Wittgenstein deixa de usar o termo lógica e passa a falar em gramática, coisa que ele faz até quase o fim. Nos últimos 2 anos, como nós vamos ver, a palavra que aparece outra vez é lógica e não gramática. Acho que a explicação disso está numa anotação dos anos 30, em que Wittgenstein diz: o filósofo às vezes precisa retirar uma palavra de circulação para fazer manutenção. A meu ver, a principal palavra que ele tirou de circulação por volta de 1930 foi lógica. Mas retorna e usou em vez de gramática. Mas nos últimos escritos, sobre a certeza, observações sobre as cores e últimos escritos sobre a filosofia da psicologia, Wittgenstein volta a falar em lógica. Como se a essa altura dos acontecimentos, tendo ido tão longe na direção em que ele foi, ele não corresse mais o risco das pessoas pensarem que quando ele fala de lógica, ele está falando da mesma coisa que Tarski e o Gödel chamaram lógica. Tá? Mas, no momento em que o significado das proposições elementares deve ser levado em conta para avaliar relações de dependência lógica, no momento em que nós estendemos a noção de lógica para abarcar validades e invalidades materiais, como as inferências materialmente válidas, este homem tem 1,80 m, logo não tem 1,90 m, está fazendo 24 graus, logo não está fazendo 27 graus, nós nos comprometemos a aceitar como parte da lógica toda a proposição cuja verdade é condição do significado de alguma proposição. Toda proposição cuja verdade é condição de que uma proposição signifique o que significa e não outra coisa. De que ela tenha as relações de dependência que tem e não outras.
No caso das cores, nós sabemos a priori que a atribuição de uma cor é incompatível com a atribuição de outra cor. Mas o caso é que Wittgenstein imediatamente reconhece análogo das medidas, a atribuição de um grau de medida de comprimento, largura, altura, ou então peso ou temperatura, a atribuição de um grau no gradiente exclui todos os outros graus. O que emerge nas observações filosóficas de 1929 e 30, que é aquele manuscrito sobre o qual Russell teve que se pronunciar, ao dar um parecer sobre a renovação da bolsa de pesquisa de Wittgenstein, o que emerge ali é um tema que Wittgenstein nunca mais vai abandonar. E é a seguinte ideia: para realizar operações de medida, eu preciso empregar um padrão de medida. Um padrão de medida. Como diz Wittgenstein, não há uma escala métrica imaterial, abstrata, mas é um objeto físico. A fita métrica, a trena metálica, a régua de madeira, que nós encostamos no objeto a ser medido. A comparação é isso. Você tem um objeto confrontado com um certo outro objeto. Um deles está sendo medido e o outro está servindo para medir. E Wittgenstein diz que a fita métrica deva estar e esteja no mesmo espaço que o objeto medido, que o objeto cujo comprimento, ou largura, ou altura, enfim, é medido, é compreensível. Tem que ter no mesmo espaço o objeto e a trena metálica, ou a régua que vai medir. Mas, diz Wittgenstein, até que ponto as palavras podem estar no mesmo espaço que o objeto cujo comprimento é descrito com palavras, ou no mesmo espaço da cor, etc. Isso soa absurdo. Soa absurdo por quê? Porque nós estamos no limiar do confronto entre o que ele vai chamar, nas investigações, a pureza cristalina da lógica, tal como postulava o Tractatus, e a textura opaca dos fenômenos espaço-temporais da linguagem, parágrafo 108 das investigações filosóficas. Isso suscita perguntas que Wittgenstein não tinha parado para fazer antes. Por exemplo, afinal de contas, o que é que a lógica chama uma palavra? É por acaso mesmo que na vida cotidiana queremos dizer quando afirmamos há uma palavra escrita no quadro negro? E Wittgenstein anota: aqui é evidente que a concepção mais primária deve ser a única correta. Assim, falarei uma e outra vez em livros. Aqui temos uma palavra. Se aparecesse alguma marca parecida com uma palavra, eu diria: não é uma palavra, só aparece, pois manifestamente não é algo intencional. Isso só pode ser tratado do ponto de vista do senso comum normal. É extraordinário que só nisso já haja uma mudança de concepção. Ora, que um objeto possa ser utilizado como padrão de medida pressupõe que certas proposições empíricas sejam verdadeiras. Em primeiro lugar, proposições daquilo que Wittgenstein começa a chamar nesse período história natural. Há uma história natural dos instrumentos de medida. As nossas réguas, por exemplo, são rígidas. Se nós empregássemos réguas elásticas que contraíssem e dilatassem o tempo todo, o jogo de linguagem de medir com régua perderia o sentido. E quando eu dissesse isto tem 20 centímetros, o que eu estou dizendo não seria nem verdadeiro nem falso, porque não teria sentido. Porque só tem sentido dizer tem 20 centímetros quando tem o mesmo comprimento que a quinta parte do metro padrão. Como na época que Wittgenstein escrevia, ainda havia o padrão de medida em metro, era aquela barra de platina conservada no Museu de Artes e Ofícios, acho que o nome é esse, em Paris, em todo caso, lacrada numa urna em condições constantes de temperatura e pressão, que nós chamamos o metro padrão, e da qual Wittgenstein diz, com alguma ironia,
que é um objeto que viola o princípio do terceiro excluído, porque não podemos dizer desse objeto nem que ele tem 1 metro, nem que ele não tem 1 metro. Porque ele não tem 1 metro, ele é o metro. Ter 1 metro é ter o mesmo comprimento que o metro padrão. E dizer que o metro padrão tem o mesmo comprimento que ele próprio é não dizer nada. Mas, portanto, nós esperamos que os objetos que funcionam como instrumentos de medida tenham certas propriedades empíricas e as preservem ao longo do tempo, que as nossas regras não dilatem, por exemplo. Por que existe um procedimento de aferição das balanças dos comerciantes ou dos taxímetros e outros instrumentos assim? Esses instrumentos entram na relação de aferição como objetos que estão sendo medidos e não como instrumentos de medida, porque verifica-se se eles continuam cumprindo corretamente a sua função como instrumentos de medida. Mas isso supõe uma história natural, supõe que certos fatos sejam como são. Wittgenstein diz nas investigações que o procedimento de pôr pedaços de queijo numa balança para pesar perderia todo o sentido se esses pedaços de queijo ora crescessem, ora diminuíssem, ora aumentassem de volume, ora perdessem volume, e assim nunca tivessem um peso constante. Tá? Mas atenção, isso aqui é crucial, que eles têm um peso constante. Que o instrumento de medida também tem propriedades constantes que não se alteram o tempo todo. Isso é condição do sentido de proposições. Tá? Um outro caso que do qual Wittgenstein começa a se ocupar na década de 30 e ao qual ele vai dedicar boa parte das investigações filosóficas, de fato, do parágrafo 243 em diante até o fim, Wittgenstein vai tratar disso, do que ele chama filosofia da psicologia. Que no tratado ele dizia ser a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é a filosofia da psicologia. Portanto, a investigação das proposições psicológicas, das proposições em que nós atribuímos estados mentais. Ora, Wittgenstein nota que a atribuição de estados mentais é governada por critérios. O que quer dizer isso? Quando nós dizemos que alguém tem um estado mental, nós o dizemos com base na observação do comportamento da pessoa. O comportamento serve como critério para a atribuição. Nós não introspectamos, nós não introjetamos os estados mentais de outros. Nós, por assim dizer, lemos os estados mentais de uma outra pessoa no seu comportamento expressivo natural, no seu comportamento. Por exemplo, gemer é critério de dor. Tá? Critérios não são nem condições necessárias, nem condições suficientes. Alguém pode estar sentindo dor e não está gemendo, não é uma condição necessária. É um estoico que aguenta sem gemer. Por outro lado, não é condição suficiente, porque alguém pode estar gemendo e não está sentindo dor, está fingindo, está representando um papel no teatro e assim por diante. Mas há uma relação a priori. Se eu não sei que o gemer é um comportamento de dor, eu não sei empregar a palavra dor. Eu aprendo a empregar essa palavra, aprendendo quais são os critérios de aplicação. Inclusive, aplicar a si próprio. Porque reconhecer em que estados psicológicos eu me encontro supõe a possibilidade de reconhecer os estados psicológicos de outros. Um colega meu contou que na infância, devia ter uns 3, 4 anos de idade, ele entrou em casa choramingando e dizendo: ai que dor de cabeça, e levava a mão ao joelho. E os adultos disseram para ele que ele não tinha dor de cabeça, ele tinha dor no joelho. Os outros sabem melhor do que nós mesmos, seguidamente, o que nós temos. Por quê? Porque no nosso comportamento expressivo se manifesta a nossa vida mental. Todo mundo sabe disso, na verdade. Quando a gente diz assim, esse cara está perdidamente apaixonado por essa mulher, só ele não se dá conta. Então, aí nós temos a descrição de um estado mental inconsciente. Não precisamos apelar para Freud, nem nada de muito sofisticado. Freud está certo que existem estados inconscientes, mas o senso comum já sabe disso. E esses estados se manifestam de tal maneira que outros podem saber
fatos psicológicos acerca de mim que eu próprio desconheço. Podem saber melhor do que eu o que eu sinto, penso, desejo e assim por diante. A minha avó, que nunca leu uma linha de filosofia, muito menos de Freud, citava um provérbio que dizia: o mal e o bem à cara vem. Ou seja, na cara se manifesta o que uma pessoa está sentindo, o que lhe vai por dentro. Tá? Esse tema da relação entre os estados mentais e seus critérios, tema que Wittgenstein vai encapsular no lema das investigações. Um processo interno necessita de critérios externos, é o fio condutor, é o tema central da filosofia, da psicologia de Wittgenstein, que está descobrindo, por assim dizer, a meia-verdade do behaviorismo. O que foi o behaviorismo em psicologia? Foi a tentativa de, com vistas a fazer da psicologia uma ciência empírica, observacional, de laboratório, a tentativa de identificar estados mentais com comportamentos. Então, para o psicólogo behaviorista, não é que gemer é critério de dor. A dor consiste em gemer. Estar com dor é estar gemendo. E assim por diante. Wittgenstein não adota o behaviorismo, mas ele nota que tem uma meia-verdade. O behaviorismo se dá conta de que estados mentais vêm associados a estados do organismo, estados comportamentais. O behaviorismo recusa reconhecer como matéria de investigação de uma ciência empírica da mente estados mentais como algo distinto do comportamento que os expressa. Wittgenstein não rejeita os estados mentais, mas enfatiza, como os behavioristas, o papel que o comportamento tem. O comportamento humano é naturalmente expressivo e é assim que nós adquirimos, observando e aprendendo a observar o comportamento expressivo de outros e não apenas de nós mesmos, que nós aprendemos a fazer atribuições de estados mentais. Parágrafo 244 das Investigações Filosóficas. Como é que palavras se referem às sensações? Não parece haver nenhum problema aqui. Nós não falamos sobre sensações todos os dias e as nomeamos. Mas como é que a conexão entre o nome e a coisa nomeada é estabelecida? Essa pergunta é a mesma aqui. Como é que um ser humano aprende o significado dos nomes de sensações? Por exemplo, a palavra dor. Eis aqui uma possibilidade. Palavras são associadas às expressões primitivas, naturais de sensações e usadas no seu lugar. Uma criança se feriu e chora. Então os adultos falam com ela e ensinam exclamações e mais tarde frases inteiras. Ensinam à criança novo comportamento de dor. Havia um comportamento natural, que era chorar de dor, e há um comportamento adquirido agora, que é dizer, estou com dor. Então você está dizendo que a palavra dor de fato significa chorar? Ao contrário, a expressão verbal da dor substitui o choro, não o descreve. Nós estamos no limite do confronto entre a pureza cristalina da lógica que o tratado só havia postulado e a textura opaca dos fenômenos espaço-temporais da linguagem, parágrafo 108, que culmina no reconhecimento do papel central que desempenham na instituição da linguagem os paradigmas. O que é paradigma de dor? O que é paradigma de timidez? O que é paradigma de medida? O que é paradigma de 1 metro? O que é paradigma de 2 metros? E assim por diante. Tá? Estamos falando, ele escreve nas investigações, acresce uma anotação marginal ao parágrafo 108, estamos falando dos fenômenos espaciais e temporais da linguagem, e não de um fantasma não espacial ou atemporal. A pergunta, o que é uma palavra realmente, é análoga ao que é uma peça no xadrez. Você não pode jogar xadrez sem peças, sem coisas físicas.
que ocupem o lugar de diferentes posições. A moral da história, enfim, é que ter uma proposição sentido depende de que outras proposições, seguidamente proposições empíricas, sejam verdadeiras. E isso, como Wittgenstein nota, parece abolir a lógica. Vejam o que ele escreve no parágrafo 242, que conclui a discussão sobre o que significa seguir uma regra. Wittgenstein escreve: não é apenas acordo nas definições, mas também, por estranho que pareça, acordo nos juízos que é requerido para a comunicação por meio da linguagem. Isso parece abolir a lógica, mas não a abole. Uma coisa é descrever métodos de medida e a outra é obter e enunciar resultados de medida. Mas o que chamamos medir é em parte determinado por certa constância nos resultados da medida. Esse parágrafo culmina a secção central das investigações, a seção em que Wittgenstein discute o tema que forma a viga mestra do edifício das investigações filosóficas, a pergunta: o que significa seguir uma regra? As considerações sobre seguir uma regra formam a viga mestra das investigações porque a sua posição estrutural corresponde à da especificação da forma geral da proposição no Tratados. E não é por acaso que essa discussão culmina no anúncio de uma descoberta que parece abolir a lógica, como no segundo parágrafo 242. Porque ela consiste no abandono do postulado que era parte integral da doutrina da essência da proposição no Tratados, da independência do sentido em relação à verdade. Isso equivale ao abandono da ideia que Wittgenstein agora denuncia como uma quimera de uma lógica sem pressuposições. A origem das considerações sobre seguir uma regra remonta, como tudo mais nas investigações filosóficas, ao Tratados. E essa noção central no programa do Tratados é de aplicação sucessiva de uma operação. Em termos dessa, por exemplo, você aplica sucessivamente a operação adicionar 2, quando você forma a série 0 mais 2, 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Você aplica sempre a operação ao resultado da aplicação precedente da operação. Era em termos dessa noção que o tratado explicava as noções de série formal, de termo geral de uma série formal, que era a forma geral da proposição, e assim, portanto, a noção de forma geral da proposição, e a partir daí também as noções de série numérica e forma geral do número. Não é de modo algum acaso que o exemplo privilegiado nas discussões sobre seguir uma regra no final dos anos 30, até as investigações filosóficas, é a formação de séries numéricas pela aplicação sucessiva de uma operação. No exemplo favorito de Wittgenstein, adicionar 2. O Tratados não podia ser mais explícito. 5.2523, Wittgenstein escreve: o conceito de aplicação sucessiva de uma operação é equivalente ao conceito e assim por diante. Esse é o problema do parágrafo 185 das investigações em diante, até o 242. O que significa fazer a mesma coisa outra vez? E mais outra vez, e mais outra vez, e assim por diante. Se a gente não reconhece a centralidade dessa noção de aplicação sucessiva para o programa do Tratado, está fadado a não entender nem a motivação, nem o fracasso da tentativa que tinha sido anunciada em 1929 de dar conta do problema das incompatibilidades sintéticas pela introdução de números na estrutura das proposições elementares. Se nós não entendemos por que essa aposta não cumpriu, se a gente não entender o fracasso do programa anunciado em Summary Marshall Logical Form, a gente também não vai entender o significado do anúncio nas observações filosóficas, logo em seguida. As observações foram escritas entre 29 e 30, Summary Marshall em 29, o anúncio de que, como ele escreve no parágrafo 82 das observações filosóficas, há regras para as funções de verdade que lidam também com a parte elementar da proposição. O que afinal equivale a dizer que o próprio conceito de proposição elementar, ele escreve no parágrafo 83, perde agora toda a importância que tinha antes.
A investigação dos sistemas proposicionais, a ideia que eu confronto com a ideia não é uma proposição, mas é um sistema proposicional, é todo o sistema das cores, todo o sistema dos graus de temperatura, todo o sistema dos graus de extensão de comprimento e assim por diante. A investigação desses sistemas proposicionais prepara o terreno para a concentração progressiva. No final da década de 30, na pergunta o que significa fazer o mesmo outra vez, o que significa aquele e assim por diante do Tratados. O desfecho da meditação sobre seguir uma regra termina assim por conferir um sentido inesperado e tacitamente descartado no Tratados a noção de pressuposição. Roger White explica isso muito bem num artigo que tem um título quilométrico. Pode ter uma proposição sentido depender da verdade de outra? E a uma certa altura desse artigo ele escreve o seguinte: dadas certas proposições, então há histórias logicamente possíveis do mundo em que seria inapropriado dizer que as proposições são ou verdadeiras ou falsas, pela simples razão de que, ao considerar que essas histórias se realizam, estamos considerando uma situação em que não é possível formular as proposições em questão. Muito simplesmente, nós nos apoiamos em certos traços contingentes do nosso mundo para conferir aos nossos sinais o seu significado. E ao imaginar que esses traços não se obtêm, não se realizam, estamos imaginando um mundo em que proposições contendo tais sinais não poderiam ser formuladas, e não um mundo em que elas seriam falsas. E à luz disso, podemos dizer que devemos interpretar a nossa expressão esgotar as possibilidades para referir às possibilidades permitidas ou compatíveis com a existência da nossa linguagem, e não uma noção abstrata de possibilidade lógica, independente dos aspectos que tornam a nossa linguagem capaz de dizer o que diz. Podemos dizer, por possibilidades aqui, queremos dizer, temos em vista, as possibilidades que a linguagem contempla. À luz disso, o primeiro passo de Wittgenstein a abandonar a espécie de doutrina esboçada no Tratados é dizer: eu vou considerar tudo o que parece que deve existir para uma proposição ter sentido como um instrumento da linguagem. É o caso dos padrões, do método padrão. O método padrão é um instrumento da linguagem, pertence à gramática da linguagem, àquele paradigma de comprimento. Se nós temos paradigmas de cor, essa amostra de vermelho funciona como um instrumento da linguagem. Essa posição, que se encontra, por exemplo, nas observações filosóficas, não, isso aqui nós podemos pular, aqui vem o que me interessa, né? Ao considerar que uma certa possibilidade se realiza, estamos ipso facto considerando uma situação em que uma proposição não pode mais ser formulada, podemos dizer que a proposição pressupõe esse aspecto do mundo, pois, ao remover esse aspecto do mundo, não estamos considerando a falsidade daquela proposição, mas uma situação em que não há mais uma tal proposição para ser verdadeira ou falsa. Na medida em que isso não é assim no caso de descrições definidas, lá da análise de Russell em On the Noting, a noção de pressuposição está complicando as coisas quando contrastadas com a clara simplicidade da análise de Russell. Mas, na medida em que isso é o caso com os nomes próprios que empregamos, eles realmente pressupõem o que eles referem, então a noção se torna inevitável. Podemos agora reformular. Ser uma proposição verdadeira ou falsa esgota todas as possibilidades contempladas pela linguagem, isto é,
não pressupostas pela existência da linguagem. E isso nos dá a espécie de vínculo que exigíamos entre uma proposição fazer sentido e ser verdadeira ou falsa. Na expressão das investigações, isso não abole a lógica, sem que nos leve para as quimeras do atomismo lógico, isso é, da filosofia do Tratados. Tá? Wittgenstein diz, isso parece abolir a lógica, não abole. Bom, de fato isso abole uma certa lógica. De fato, um ideal. Uma imagem sublimada da lógica, cuja pureza cristalina, como Wittgenstein escreve no parágrafo 107 das investigações, não era um resultado da investigação, mas um requisito. Vamos dar uma olhada em 107. Quanto mais de perto examinamos a linguagem efetiva, maior se torna o conflito entre ela e nosso requisito. Pois a pureza cristalina da lógica era, por certo, não algo que eu descobri, era um requisito. O conflito se torna intolerável. O requisito corre agora o risco de tornar-se vazio. Chegamos ao gelo escorregadio, onde não há fricção. E assim, em certo sentido, as condições são ideais. Mas também, justamente por causa disso, não conseguimos andar. Queremos andar. Portanto, precisamos de fricção, de volta ao solo áspero. Tá? Então, há uma certa lógica, a lógica idealizada do Tales, a lógica sem pressuposições, que é de fato abolida pela nova perspectiva que Wittgenstein adota. Por quê? Porque a pureza cristalina, que Wittgenstein compara ao gelo tão liso, que você não tem fricção e por isso não sai do lugar, metáfora remanescente da pomba que Kant descreve na Crítica da Razão Pura, que quer voar e gostaria de não ter que enfrentar o atrito e a resistência do ar, né? Mas se estivesse no vácuo, aí mesmo que não sairia do lugar. Como escreve Warren Goldfarb em Wittgenstein and the Fixity of Meaning. Wittgenstein and the Fixity of Meaning é provavelmente a melhor coisa que já foi publicada sobre o conjunto das investigações filosóficas. A melhor introdução à filosofia das investigações filosóficas. E Goldfarb escreve aí, a sugestão implícita de Wittgenstein é que não temos nenhum exemplo de uma linguagem sem pressuposições. Essa é uma quimera filosófica. Nenhum de nossos jogos de linguagem contém regras que determinam veredito sobre o uso em todo caso concebível, de tal forma que, no fim, não temos nenhuma ideia do que seria isso. A comunicação ordinária depende de que o mundo se comporte de maneira ordinária. E na página seguinte, isso certamente abole a lógica no sentido de Frege, de Russell ou do jovem Wittgenstein, pois a lógica, no sentido deles, requer a independência de pressuposições que o acordo nos juízos nega. A comunicação ordinária depende de que o mundo se comporte de maneira ordinária. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 80 das investigações filosóficas. Eu digo, há uma poltrona ali. E que tal se eu vou buscá-la e ela bruscamente desaparece de vista? Bem, então não era uma poltrona, mas alguma espécie de ilusão. Mas alguns segundos depois nós a vemos outra vez e podemos tocar nela e assim por diante. Bom, então a poltrona estava aí o tempo todo e o seu desaparecimento é que foi uma espécie de ilusão. Nós suponhamos que daqui a pouco ela desaparece outra vez, ou parece desaparecer. O que vamos dizer agora? Você tem regras para tais casos? Regras dizendo se tal coisa ainda deve ser chamada uma poltrona? Mas sentimos falta dessas regras quando usamos a palavra poltrona? E devemos dizer então que não atribuímos nenhum significado à palavra porque não estamos equipados com regras para todas as aplicações possíveis dela? A resposta que Wittgenstein espera do seu leitor é claramente não.
Goldfarb, no seu artigo, compara com muita propriedade esse parágrafo 80 das Investigações Filosóficas com dois exemplos do filósofo britânico John Langshaw Austin. O primeiro ocorre no artigo de 1939, The Meaning of a Word, e o segundo no artigo de 1942, Other Minds. In The Meaning of a Word, Austin nos convida a imaginar a seguinte situação: suponhamos que eu vivo em paz e harmonia com um gato durante 4 anos. E um belo dia ele profere uma oração filípica. O que eu devo dizer agora? Ou é um gato ou não é um gato. Tertium non datur. Mas nenhuma das duas coisas cabe dizer aqui. Nem cabe dizer que é um gato algo que profere uma oração filípica, nem cabe dizer que não é um gato algo que se comporta como isso aí se comportou durante esses 4 últimos anos. E Austin conclui: a linguagem ordinária entra em colapso em casos extraordinários. No artigo de 1942, em Other Minds, Austin imagina que nós identificamos corretamente um pintacilgo. Me perguntam como é que você sabe que é um pintacilgo. Eu digo, bom, pela plumagem é assim, assim, veja que o bico é assim, assim, veja o desenho do olho, como é que é e tal. Muito bem. É, portanto, um pintacilgo. Que tal agora, diz Austin, se ele subitamente faz alguma coisa completamente inesperada? Explode. Ou cita Virginia Woolf, ou outra coisa igualmente inesperada. E agora o que você vai dizer? Você tem regras que definam se você deve chamar isso de pintacilgo? Mais uma vez a resposta é não, não temos. Tá? A história natural dos pintacilgos, dos gatos e das poltronas é um pressuposto, né, é uma condição de sentido das proposições comuns da nossa linguagem. Essa não é mais uma pressuposição inefável, como a pressuposição transcendental do Tratados, que os nomes têm referência às proposições elementares de sentidos, são proposições factuais, mas são o que Wittgenstein chama fatos da história natural. No fragmento sobre filosofia da psicologia, que foi inicialmente publicado como segunda parte das investigações filosóficas, mas hoje nós sabemos que nunca foi a intenção de Wittgenstein incorporar as investigações filosóficas, é um texto posterior. Wittgenstein escreve: se a formação de conceitos pode ser explicada por fatos da natureza, nós não deveríamos estar interessados não na gramática, mas no que é a sua base na natureza. Estamos, de fato, interessados na correspondência entre conceitos e fatos muito gerais da natureza. Os fatos que não chamam atenção por causa da sua generalidade. Tá? O parágrafo 240 das investigações filosóficas, agora sim é o texto principal, 240 dizia: disputas não irrompem entre matemáticos, por exemplo, sobre a questão de se uma regra foi seguida ou não. As pessoas não se pegam a socos por causa disso. Isso pertence à base sobre a qual a nossa linguagem opera. Por exemplo, a base sobre a qual ela gera descrições. Como escreve Luiz Henrique Lopes dos Santos no ensaio A Harmonia Essencial, cito, que uma forma de representação seja mais ou menos adequada não é algo que possamos estabelecer a nosso bel prazer, mas algo que depende das particularidades deste mundo. Se o mundo se tornasse muito diferente do que ele é, nota Wittgenstein, muitas de nossas formas de representação passariam a ser simplesmente inutilizáveis. E este é o fio da meada que vai levar até a última grande obra de Wittgenstein, possivelmente a sua maior obra, sobre a certeza. Tá?
A discussão sobre seguir uma regra, Wittgenstein a expõe nas investigações filosóficas, mas também igualmente nas observações sobre os fundamentos da matemática da década de 30. Eu disse para vocês que eu podia dar evidência de que muito antes de ser convidado por Norman Malcolm a discutir os escritos epistemológicos de Moore, muito antes de viajar a Ítaca em 1949 e voltar de lá pensando nas coisas de Moore e aí começar a escrever sobre a certeza, Wittgenstein já estava às voltas com aquilo que vai ser o tema central desse livro, nas observações sobre os fundamentos da matemática. Tá? Ele diz, por exemplo, na seção 63 da primeira parte, que vejam só, foi escrita entre 1937 e 1938. Tá? Ele está investigando a noção de prova em matemática e escreve assim: eu li a prova e agora estou convencido. E se eu em seguida esquecer a convicção? Pois trata-se de um procedimento peculiar. Eu percorro a prova e então aceito o seu resultado. Eu quero dizer, é simplesmente assim que eu ajo. Isto é o uso e costume entre nós, um fato da nossa história natural. Fato da nossa história natural. No livro sobre filosofia da matemática, Wittgenstein fala disso. Parágrafo 141 desse mesmo manuscrito de 1937 a 38, o que estamos apresentando aqui são de fato observações sobre a história natural do homem. Não, todavia, curiosidades, mas antes observações sobre fatos dos quais ninguém duvidou e que só passaram despercebidos porque estavam sempre diante de nossos olhos. E numa sessão escrita bem mais tarde, publicada como a parte 6 das observações, que é de 43 a 44, Wittgenstein escreve o seguinte: o que você diz, é uma objeção que ele está imaginando, o que você diz parece se resumir nisso, que a lógica pertence à história natural do homem. E isso não é compatível com a rigidez do deve lógico. Mas, escreve Wittgenstein, o deve lógico é a parte constituinte das proposições da lógica. E essas não são proposições da história natural humana. Se uma proposição da lógica dissesse fosse seres humanos concordam uns com os outros de tais ou tais maneiras, e isso teria a forma de uma proposição da história natural, então a sua contraditória seria que não há acordo, não que há um acordo diferente. O acordo dos humanos, que é uma pressuposição da lógica, não é um acordo de opiniões, muito menos de opiniões em matéria de lógica. É um acordo, como as investigações dizem, não apenas de definições, é um acordo nos juízos. E juízos não são simplesmente opiniões idiosincráticas, são a convergência do fato de que nós reagimos ao espectro cromático do modo como reagimos e que reconhecemos o daltonismo como um caso patológico para julgarmos. Na primeira parte, voltando à parte escrita em 1977 e 38, Wittgenstein diz: é como se expressássemos a essência de uma forma. Eu digo, todavia, que se você fala de essência, você está apenas anotando uma convenção. Mas aqui gostaríamos de responder que diferença maior pode haver que a diferença entre uma proposição sobre a profundidade da essência e uma sobre uma mera convenção. Mas que tal se eu responder? O que corresponde à profundidade que você vê na essência é a nossa profunda necessidade de uma convenção. E, finalmente, na seção 6, parágrafo 33, seção 6,
parágrafo 22, né, 33. Tá? Eis aqui, encapsulado, o resumo do que vai ser sobre a certeza. Chegamos ao clímax do nosso percurso hoje. Tá? E isso aqui é muito anterior à sobre a certeza ainda. Tá? Isso aqui é de 43, 44. Wittgenstein só iria a Ítaca, New York, e discutiria as coisas no muro com Malcolm 5, 6 anos depois disso. No entanto, já estava aqui. Agora alguém me diz que na série dos números cardinais, que obedece à regra mais um, cuja técnica nos foi ensinada em tais ou quais circunstâncias, 450 sucede a 449. Isso não é a proposição empírica de que chegamos a passamos de 449 a 450, quando nos parece que aplicamos a operação mais 1 a 449. Antes, é a estipulação de que só quando o resultado for 450, nós teremos aplicado a operação. É como se, prestem bem atenção nisso agora, é como se tivéssemos enrijecido a proposição empírica e feito dela uma regra. E temos agora não uma hipótese que é testada pela experiência, mas um paradigma com o qual a experiência é comparada e julgada. E assim, uma nova espécie de juízo. No parágrafo 401 de Sobre a Certeza, Wittgenstein vai fazer um balanço de todo o itinerário percorrido até ali, dizendo, eu quero dizer, proposições da forma de proposições empíricas, e não apenas proposições da lógica, formam a base de todo operar com pensamentos, com linguagem. A descoberta vai ser, mas está claramente antecipada na passagem que eu acabo de ler para vocês, 6 anos antes dele começar a se interessar pelos escritos de Muro e da maneira sistemática como ele o fez depois, ao voltar dos Estados Unidos. Nós temos aqui essa ideia extraordinária que a obra de Muro vai ilustrar, de que uma proposição empírica pode ser tão certa, tão indubitável, quanto uma proposição aritmética. Que eu posso ter tanta certeza, para dar o exemplo de Muro, de que aqui está uma mão humana, quanto eu tenho de que 2 mais 3 são 5. Tá? Ao dizer em Sobre a Certeza proposições com a forma de proposições empíricas, e não apenas proposições da lógica formam a base de todo operar com a linguagem, Wittgenstein acrescenta no parágrafo seguinte, essa expressão, proposições com a forma de proposição empírica, está ruim, está mal. As proposições em questão, afinal, são proposições sobre objetos materiais. O que significa dizer que elas têm a forma de uma proposição? O que é a forma de uma proposição empírica? Bom, eu vou defender a única resposta que me parece compatível com tudo que Wittgenstein vem dizendo sobre esse assunto desde os tratados. Proposição com a forma de uma proposição empírica é a proposição que tem a forma apresentada como uma forma geral da proposição dos tratados, assim estão as coisas. Qualquer proposição que possa ser empregada para dizer que assim estão as coisas tem a forma de uma proposição empírica. Agora, uma tal proposição pode servir não como algo que é testado pela experiência, mas como um padrão para testar a experiência. Proposições empíricas são enrijecidas, e a metáfora do enrijecer vai reaparecer tal qual em Sobre a Certeza, como nós vamos ver. Tá? O que me importou hoje mostrar foi que o itinerário de Wittgenstein de 1929 até 1949 foi um itinerário em que foi sendo preparado gradualmente pela via da reconsideração do postulado da independência do sentido em relação à verdade,
o espaço lógico de que Wittgenstein precisava para reconhecer o papel que proposições empíricas, proposições sobre objetos materiais, como ele diz, subtraídas à dúvida, desempenham na lógica da nossa linguagem. E tudo o que descreve um jogo de linguagem é parte da lógica. Era essa a história a ser contada na aula de hoje. Bom carnaval para todos vocês.